Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa atividade de série de Fourier e hoje a gente vai fazer alguns exercícios hoje ou nessas aulas, né? E para tentar tornar um pouquinho mais didático a ideia da série de Fourier. Então eu tenho aqui um exercício que eu trouxe para vocês, que é determinar a série trigonométrica compacta de Fourier e traçar o espectro para esse sinal mostrado aqui. Então, claramente a gente observa que esse sinal é um sinal periódico e o período desse sinal você pega qualquer ponto e vê onde ele se repete. Então, se a gente pegar esse ponto zero aqui, o primeiro ponto que ele se repete é π, portanto o período desse sinal é π. Então a gente vai resolver a série de Fourier trigonométrica compacta para esse tipo de sinal. Bom, então a primeira coisa que nós temos é que o período é igual a π segundos, né? E portanto a frequência fundamental vai ser 2π sobre t0, que vai ser igual a 2 radianos por segundo. Então nós temos esses dados. Além disso, o sinal, né? Só redesenhar aqui o trecho da primeira parte. Isso aqui é menos π sobre 4, isso aqui é π sobre 4. Então, claramente, este sinal ele é uma reta nesse trecho, né? Entre menos π sobre 4 e 4 é uma reta, aqui é 1 e aqui é menos 1. Então, neste trecho, o sinal, deixa eu ver onde é que eu escrevo aqui, o sinal pode ser descrito por uma reta crescente, dada por isso aqui, ó. Então, quando t for igual a 0, o sinal é 0. Quando t for igual a menos π sobre 4, isso aqui dá menos 1. Quando t for igual a π sobre 4, isso aqui dá 1. E representa essa reta nesse intervalo. Certo? Então, o que a gente quer achar é a série compacta de Fourier, descrita por esta expressão. Onde C, θ, C0, Cn e Cθ são dados pelas relações que a gente já viu com a série trigonométrica, né? Cn raiz de an ao quadrado mais bn ao quadrado e θn é a tangente a menos 1 de menos bn sobre an. Bom, obviamente, quando a n for zero, a gente não tem como calcular as fases θn usando essa expressão, tá? Então a gente tem que observar, tomar cuidado para quando esses termos forem nulos, a n, bn, a gente tem uma relação. Bom, estou avisando isso porque a gente vai usar algumas propriedades para facilitar as contas. Então, o que a gente precisa para calcular a série trigonométrica compacta é dos coeficientes AN, BN e A0. Então, nós vamos calculá-los agora. Então, para o cálculo do A0 e AN, eu poderia usar a expressão, as expressões originais, né? Eu não vou escrever aqui não. Mas se a gente observar que o sinal ele tem uma simetria ímpar, né? Esse sinal aqui, x de t, tem simetria ímpar. Portanto, como x de t é ímpar, lá pelas propriedades da série, os coeficientes A0 e AN são nulos. Então, eu não preciso calculá-los. Mas se você quiser verificar, você pode usar a expressão para calcular os valores de A0 e AN. Se você obtiver valores diferentes de zero, você está fazendo errado. E tudo que nos resta, portanto, é calcular os coeficientes Bn da série, que são dados, como existe a simetria ímpar, então eu vou... originalmente, né, os coeficientes são definidos desta forma aqui, ó. X de t seno de n ômega 0 t dt.
Mas como existe essa propriedade da simetria, esses coeficientes você só precisa calculá-los num intervalo daqui para cá. Então você tem 0 até 0 sobre 2, né? X de t seno de n ômega 0 t dt. Bom, agora a gente vai substituir os valores. Ó. T0 é π, aqui seria π sobre 2, só que como o sinal só existe até π sobre 4 em um período, aqui vai ficar π sobre 4. Então vai ficar 4 sobre π, que é esse dividido pelo período, integral de 0 a π sobre 4, que é o valor em que o sinal é diferente de 0, valor de t aqui. X de t nesse intervalo, então vale a função 4t sobre π, seno de n, ômega 0 é 2, então vai ficar 2nt dt. E aqui a gente vai usar a tabela de transformada. Então aqui eu tenho 4 vezes 4, π vezes π, então vai ficar 4 sobre π ao quadrado, integral de t, seno de 2nt dt. Integral de 0 a π sobre 4, t seno de 2nt dt. Aí este termo aqui, essa integral aqui, ó, existe uma tabela na tabela de integrais. Então, usando a tabela de integrais, fazendo a mágica, nós temos, então, dá isso aqui, ó, aquela integral, usando a tabela, né, de integrais definidas, que está disponível no livro para quem quiser ver. Então a gente vai calcular, avaliar essa integração aqui, ó, nestes intervalos 0 e π sobre 4. Então isso aqui vai dar 4 sobre π ao quadrado, vai ficar 1 sobre 4n ao quadrado, seno de 2 vezes π sobre 4, então vai ficar π sobre 2, menos 2 vezes n, t vai ser π sobre 4, cosseno de 2 vezes n, t, π sobre 4 vai ficar cosseno, que é n, desculpa pessoal, que é nt, que é n, π sobre 2. E aqui é n π sobre 2. Isso, vou deixar com parênteses aqui, menos, vai ficar menos, avaliado em 0. Então vai ficar 1 sobre 4n ao quadrado, seno de 0, menos 2nt, cosseno de 0. Mais, né, aqui porque eu coloquei o menos. Bom, aqui faltou escrever t igual a 0, né? 0 aqui. Então esse termo se anula também, sobram esses dois termos aqui, ó, nπ sobre 2, seno de nπ sobre 2, cosseno de nπ sobre 2. Então, tá aí, 16 sobre π ao quadrado, esse aqui eu vou tirar daqui, vai ficar 1 sobre 4n ao quadrado, que multiplica o seno de nπ sobre 2, menos nπ sobre 2, cosseno de nπ sobre 2. Então daqui não dá para extrair nenhuma relação direta, então a gente vai substituir os valores de n aqui na equação para obter alguns coeficientes da série. Então, fazendo novamente a mágica. Então aqui, ó, os coeficientes Bn serão, vamos fazer para alguns coeficientes, né? Vou deixar aqui, a nossa série, a série trigonométrica sem ser compacta, ela é definida assim, né? Que eu nem escrevi aqui, mas ela vai ser assim, de 1 infinito, an cosseno de n ômega 0t, mais Bn seno de n ômega 0t. Bom, então, como os a zeros e a n são nulos, sobra só os termos em Bn.
Então vamos abrir a série aqui para a gente escrever. Para n igual a 1. Quando n for igual a 1, a gente faz n igual a 1 aqui na equação. Então para n igual a 1 vai ficar 16 sobre 4 dá 4. 4 sobre π ao quadrado vezes 1. Então vai ficar 4 sobre π ao quadrado. Seno de π sobre 2 vai ser 0. Desculpe, vai ser 1. Cosseno de π sobre 2 vai ser 0. Então vai ficar só 4π ao quadrado. Quando n é igual a 1, aqui vai ficar seno de 2t. Para n igual a 2 agora. N igual a 2 aqui vai dar 2 ao quadrado, vai ser 4 vezes 4, 16, some aqui, então vai ficar 1 sobre π ao quadrado. Aí aqui n igual a 2 vai ficar seno de π, que é nulo. Aqui n igual a 2 vai ficar π negativo, né? Então vai ficar menos aqui π cosseno de n igual a 2, cosseno de π, que é menos 1. Então vai ficar mais 1 aqui. E aqui vai ficar cosseno. Desculpe. Aqui vai ficar para n igual a 2, né? Vai ficar π sobre 2, π, cosseno dá 1. Pronto. Então vai ficar seno. Quando n for igual a 2, vai dar 2 vezes 2, que é ômega 0, então vai dar 4t. Para n igual a 3, então n igual a 3 a gente vai ter, só colocar mais aqui, depois eu modifico o sinal se for o caso. Para n igual a 3, então eu vou ter aqui 3 ao quadrado, então vai ficar 9 vezes 4, 16 por 4 dá 4, então vai ficar 4 sobre 9π ao quadrado. Para n igual a 3, seno de 3π sobre 2 vai dar menos 1, vai dar menos aqui. E n igual a 3, cosseno de 3π sobre 2 é nulo, isso aqui vai ser anular. Então vai ficar isso, seno, quando n igual a 3 aqui, vezes 2 dá 6t. Droga, cortou aqui. Deixa eu diminuir o espaço. Menos 4 sobre 9π ao quadrado, seno de 6t. E assim sucessivamente, eu não vou fazer para os termos mais adiante não. Portanto, essa seria a série trigonométrica de Fourier. Para a gente obter a série compacta, a gente tem que transformar esses senos em cossenos. Então, para a gente transformar em cossenos, é só somar uma fase de menos π sobre 2, né? Subtrair uma fase de π sobre 2. Então, fica 4π ao quadrado, seno de 2t é igual a cosseno de 2t menos π sobre 2. Mas aqui dá 1 sobre π, seno de 4t, desculpe, cosseno de 4t menos π sobre 2, menos, deixa aqui embaixo para menos 4 sobre 9π ao quadrado, cosseno de 6t menos π sobre 2. Desculpe, né? Como a gente, para a série compacta, isso aqui tem que ser positivo, então aqui tem que ser mais, e aqui, aqui tem que ser mais π sobre 2, né? Porque eu tenho que ter os coeficientes todos positivos para a série compacta que só envolve os cossenos. Então aqui eu usei a propriedade do mais para ter o menos aqui na frente por conta do coeficiente negativo. Bom, então para desenhar o espectro, né, eu vou usar esses dois elementos. Vou fazer aqui em cima. Essa aqui seria a série de Fourier compacta. Os coeficientes Cn em função de ômega seriam C0 é nulo, né, já que o A0 é nulo, então aqui para ômega é igual a 0, o coeficiente é nulo. O C1 seria para n igual a 1, que corresponde à frequência ômega 0 igual a 2. Então eu teria aqui na frequência 2 esse termo aqui, ó, 4 sobre π ao quadrado. Para n igual a 2, eu teria
a frequência de 4, que seria esse termo aqui, ó, 1 sobre π, para n igual a 2, que é a frequência de 4, para n igual a 3, eu teria esse termo aqui, 4 sobre 9π ao quadrado, e assim por diante, isso aqui corresponde a 6. As fases, os θn, né, seriam, ó, menos π sobre 2 menos π sobre 2, para n igual a 0 é nula a fase, então teria menos π sobre 2 aqui, em 2 e 4, em 6 seria positivo, em 8 também, eu não calculei, mas dá para calcular, π sobre 2, e assim sucessivamente, de duas em duas elas vão se repetindo. Então esses seriam os espectros de amplitude e de fase do sinal periódico que a gente mostrou no início. Um outro exercício que eu queria mostrar para vocês é esse mostrado aqui no slide, que foi retirado do livro do Latte. O sinal periódico x de t é descrito pela seguinte série de Fourier. Então nós temos a soma de 3 senoides, né, o cosseno de t, o seno de 5t e o cosseno de 8t. E ele pede para traçar o espectro de amplitude e fase para a série trigonométrica. Então ele quer que a gente desenhe o espectro de amplitude e o espectro de fase para a série trigonométrica deste sinal. Bom, então para a gente traçar o espectro de amplitude e fase, a gente tem que representar o sinal com uma série, que é a soma de senoides e cossenoides, ou a soma de cossenoides, se for no caso de a série compacta. Então, o que falta para isso aqui virar uma série compacta é simplesmente transformar esse seno aqui, ó, em um cosseno, usando aquela propriedade do deslocamento de fase. Então, só fazendo essa operação, e outra coisa, né? A gente tem aqui, ó, este coeficiente menos 2 está negativo. Então, para a série ser expressa na forma na forma compacta, então a gente tem que transformar esse coeficiente aqui em um coeficiente positivo. A gente faz isso somando ou subtraindo uma fase de menos π aqui no cosseno. Então, deixa eu só escrever aqui na lousa. Então este aqui é o sinal que a gente quer traçar o espectro, né? Então o que é que eu vou fazer? Ó? Esse sinal, esse termo já está na forma de um cosseno, né, com um coeficiente positivo, então eu mantenho ele. Esse termo aqui é um seno, então eu vou somar ou subtrair π sobre 2, tanto faz. Então eu vou ter cosseno de 5t menos π sobre 6 menos π sobre 2, que seria aqui transformar o cosseno. E aqui, ó, para o cosseno ser positivo, a gente usa a propriedade do cosseno que cosseno de menos, cosseno de x é igual a cosseno de x, assim, ó, cosseno de x é igual a menos cosseno de x menos π. Então, usando essa propriedade, aqui vai ficar esse menos, ó, vai cancelar com esse menos, transformar mais, o cosseno mantém, e vai ficar 8t menos π sobre 3 menos π. E aí a gente vai ter que, isso aqui vai ser 3 cosseno de t mais cosseno de 5t. Essa soma aí vai dar menos 2π sobre 3. E aqui vai ficar 8t, e essa soma aí vai dar menos 4π sobre 3. E agora sim nós temos, ó, um sinal representado na forma de soma de cossenos com coeficientes todos positivos. Então o que seria o espectro de amplitude, ó, para um ômega. Ômega é sempre o termo que está multiplicando. Veja, lembre-se que a série é cosseno de n ômega 0 t, certo? Então, quando o n o n ômega 0 é o termo que está multiplicando t. Como a gente tem um cosseno aqui, esse termo puro aqui, ó, vai ser o n igual a 1, onde ômega 0 é igual a 1.
Então a gente vai ter, para esse termo, eu teria o valor 3 aqui, que é o coeficiente, ó. Vou colocar aqui em cima dele. Isso aqui seria os meus CN. Para n igual a 5, né, que eu estou multiplicando 5t aqui, ó, eu teria um coeficiente que vale 1. E para n igual a 8, eu teria um coeficiente que vale 2. Então esse seria o espectro de amplitude do meu sinal. E o espectro de fase, para as mesmas frequências consideradas, eu tenho para n igual a 1 a fase nula, que é θn, n igual a 1 fase nula, n igual a 2 fase nula, e assim por diante, até n igual a 5, em que eu tenho a fase menos 2π sobre 3. Então eu teria n igual a 5 menos 2π sobre 3, e em n igual a 8 eu teria menos 4π sobre 3, que é maior. Então deixa eu diminuir aqui um pouco, colocar mais ou menos em escala. Isso aqui é n igual a 5, e isso aqui é n igual a 8, que seria, aqui seria menos 2π sobre 3, e aqui seria menos 4π sobre 3. Portanto, estão aí os gráficos os espectros de amplitude e fase dessa série que representa esse sinal. Na questão ele pede a letra B por inspeção desse espectro que a gente traçou anteriormente. Trace o espectro da série exponencial de Fourier. Então, para a gente traçar o espectro da série exponencial, a gente precisa transformar a série compacta em uma série exponencial. E a gente faz isso usando as relações dos coeficientes que a gente já obteve lá nas aulas, que eu já mostrei como obter nas aulas. Bom, então só para mostrar o que a gente obteve, né? A gente teve que Cn foi 3, desculpe, C1 foi 3, C5 foi 1 e C8 foi 2. Então, pela série de Fourier, a gente sabe que o módulo de dn, como o sinal é real, é igual ao módulo de d de menos n, que vai ser meio de Cn. Isso para o espectro de amplitude. Para o espectro de fase, a gente tem que a fase de dn é igual a θn e a fase de d menos n é igual a menos θn, né, por conta da simetria ímpar para a fase, porque o sinal é real. Bom, então usando isso, a gente vai ter que d1, ou o módulo de d1, que vai ser igual ao módulo de d de menos 1, vai ser meio de C1, então vai ser 3 meio. Para D5, o módulo de D5 vai ser o módulo de D de menos 5, que vai ser C5 sobre 2, que vai ser meio. E o módulo de D8, que vai ser o módulo de D de menos 8, vai ser Cn sobre 2, que vai ser 1. Então o espectro de amplitude dn, né, o módulo de dn y de ômega seria, para ômega igual a 1, ó, nós temos 3 meios. Então, para ômega igual a 1 e menos 1. Para ômega igual a 5, nós temos meio. Aqui é 5 e menos 5. E para ômega igual a 8, nós temos 1, que é meio. Aqui é 1 e meio. Ômega igual a 8 e menos 8, nós temos a unidade. Então, esse seria o espectro de amplitude. Para o espectro de fase, a fase vai ser simplesmente, ó, ou ela mesma, quando for positivo, ou o inverso dela, quando for negativo. Então, eu vou já desenhar aqui o gráfico, usando as expressões anteriores. Então, aqui seria θn, né? Então, para n igual a... Na verdade, isso aqui seria o ângulo dn. Quando o n for positivo, é o próprio ângulo θn. Quando o n for negativo, é o inverso do ângulo. Então, como a gente tinha para 0, a gente só tinha para 5 e para 8,
para 5 ela seria menos 2π sobre 3, né? E para 8 menos 4π sobre 3. Para o inverso, para manter a simetria ímpar, então vai ser 4π sobre 3 e aqui 2π sobre 3. Lembrando que isso aqui seria o espectro de fase, isso aqui seria o espectro de amplitude da série exponencial. A gente tem que lembrar que para a representação da série exponencial, temos sempre que considerar as frequências positivas e negativas. Lembrando que uma frequência negativa não existe, ela só está aqui para indicar a presença dos dois termos exponenciais, a exponencial e a sua complexa conjugada, na representação em série, tá? Mas quando a gente representa o espectro exponencial complexo, a gente tem que considerar ambas as faixas. No espectro trigonométrico compacto, a gente só considera frequências positivas. A letra C da questão, ela pede para que a gente veja por inspeção desse espectro que a gente mostrou agora há pouco, escrever a série exponencial de Fourier. Então eu vou mostrar de novo o espectro aqui, ó. A partir desse espectro, ele quer a série exponencial. Bom, a gente vai deixa eu só apagar aqui. Eu vou tentar deixar os gráficos para a gente escrever aqui. Isso aqui seria a fase θn, a fase de dn. Bom, como é que é o espectro, né? O espectro é sempre a série de Fourier. A série trigonométrica seria soma de menos a mais infinito, dn elevado a j, n ômega 0 t. Como ômega 0 é 1 que a gente assumiu aqui, né? Sem perda de generalidade. Então a gente vai escrever a série para os termos que os coeficientes são não nulos. Os termos que coeficientes são não nulos são n igual a 1, n igual a 5, n igual a 8. E menos 1, menos 8. Então isso aqui vai ficar, ó. Quando n for igual a 1 e menos 1, dn vai ser 1,5. Ou 3 meios, né? Então eu tenho, ó, 3 meios. Aí quando n for igual a 1, isso aqui vai dar positivo. Quando n for menos 1, vai dar negativo. Então vai ficar E elevado a j ômega t, desculpe, ômega não, jt mais E elevado a menos jt. Isso aqui seria para n igual a 1. Para n igual a 5, eu vou ter mais, vou escrever aqui embaixo, para n igual a 5, ó, n igual a 5 eu tenho meio do coeficiente, tanto para n igual a 5 quanto para n igual a menos 5, e vai ficar E elevado a j5t mais E elevado a menos j5t. Mais, para n igual a 8, eu tenho, o coeficiente é 1, então vai ficar isso aqui, vai ficar E elevado a j8t mais E elevado a menos j8t. E essa seria, então... desculpe, faltou só as fases, né? Isso aqui vai ser sempre ligado a uma fase. Então vai ser E elevado a j ômega 0t. Faltou a fase do coeficiente, porque o coeficiente ele é assim: dn módulo, dn é igual a módulo, deixa eu escrever aqui de novo, dn é igual ao seu módulo E elevado a j sua fase, né? Então eu tenho que inserir os termos de fase aqui que veio dos coeficientes dn, né? Então aqui seria o módulo de dn mais a fase de dn n igual a 1. Como a fase é 0, isso aqui permanece. Agora aqui não, ó, aqui vai ser, deixa eu apagar para a gente colocar direito. Como para n igual a 1 eu tenho isso, mas para n igual a 1, desculpa, n igual a 5, ó, igual a 5 a fase é menos 2π sobre 3, então vai ficar j isso, deixa eu ver como é que eu vou fazer, é melhor fazer assim, ó, j vezes 5t menos 2π sobre 3, que é a fase do dn, mais E elevado a menos j, 5t, e para o menos j, para o menos 5 é 2π sobre t, então fica menos 2π
sobre 3. Por que o menos aqui? Porque o menos com menos vai dar mais, que é a fase do θn aqui, ó. Então seria para o n igual a 5 e para o n igual a 8. Eu tenho a mesma coisa disso aqui, só que 4π sobre 3. Então só apagar aqui para escrever o resto. Então vai ficar mais elevado a j 8t menos 4π sobre 3 mais elevado a menos j 8t menos 4π sobre 3. Essa seria a série de Fourier para a série exponencial de Fourier para aquele espectro que a gente traçou na letra B. E na letra D, ele pede para mostrar que a série determinada na parte C é equivalente à série trigonométrica de Fourier de x de t, que a gente definiu na letra A. Bom, para isso, ó, a gente vai observar o seguinte. Isso aqui, ó, é elevado a 1j alguma coisa, mais é elevado a menos j alguma coisa, dividido por 2, é o cosseno do que está sendo multiplicado por j. Então eu posso reescrever essa equação como sendo 3 vezes, isso aqui seria cosseno do argumento que está sendo multiplicado por j, de t. Mais, a esse termo aqui, ó, isso aqui, esse termo aqui, seria cosseno de 5t menos 2π sobre 3. Então seria cosseno de 5t menos 2π sobre 3. E esse termo aqui, como não tem 1 sobre 2 aqui, então vai ficar 2 vezes cosseno de 8t menos 4π sobre 3, que é o argumento que está sendo aqui do E elevado a j. E se você observar, essa série aqui foi a que a gente obteve na letra A, quando a gente desenvolveu a gente abriu o somatório para transformar os senos e cossenos em coeficientes positivos. Então está mostrado que essa série é o que a gente deseja, usando a expressão de Euler. Bom, pessoal, então estes eram os exercícios que eu queria mostrar para vocês, e a gente fica aguardando a aula síncrona para que vocês possam tirar dúvidas a respeito do tema. Muito obrigado e até a próxima.